Rodovia da Morte. A difícil missão na BR. O peso da farda. O desespero de uma amiga. O que Sônia Wolff tem a dizer sobre o trabalho na Polícia Rodoviária Federal? Ela seguiu os passos do marido e foi a primeira mulher a vestir uma farda da PRF em Rio do Sul. As celulites que nunca deixam as mulheres sossegadas? Problema não é só resultado de vida sedentária, tem outros fatores que influenciam e nós vamos falar disso hoje. Tem ainda a alta costura de Paris, vestidos de noiva em estilos clássicos, sensuais e contemporâneos. Olá! Ela é reconhecida com facilidade, é crônica e não tem cura. Afeta 95% das mulheres e ocorre em mulheres magras e gordas. Já descobriu a charada? Estamos falando das temidas celulites. Hábitos alimentares errados estimulam o aparecimento dos furinhos. E a dica de hoje mostra alguns alimentos que você deve cortar do cardápio se quiser ter um corpo sem celulites. A celulite é um dos grandes problemas para as mulheres e surge sem aviso prévio. O fator-chave envolvido na celulite aparecerem mais nas mulheres é o hormônio sexual feminino, o estrogênio. No corpo da mulher, o que ele faz? Ele acaba retendo líquido entre as células adiposas, que são as células de gordura, e a fibra da nossa pele, na camada da derme, Esse líquido ele acaba provocando o acúmulo de toxinas nas células de gordura e acaba atrapalhando a minha oxigenação da célula de gordura, o que vem a formar nódulos, e esses nódulos acabam formando aquelas depressões que a gente chama os furinhos da celulite. Os lugares mais propícios ao aparecimento da celulite são glúteos, coxas, a parte inferior do abdômen, justo aqueles locais que a mulherada menos gosta que elas apareçam. E se concentra ali justamente por essa questão da gordura mesmo? Isso, porque geralmente são os lugares que a gordura mais se deposita no corpo da mulher, e também por essa ação hormonal mesmo. Hábitos cotidianos inadequados contribuem para o aparecimento da celulite em grande escala. O principal deles é o doce, principalmente o chocolate, que a mulherada recorre sempre na TPM. O sal, então temperos, pela questão da retenção hídrica. Os refrigerantes, justamente por conterem esse açúcar, então trabalhando a questão da resistência à insulina, que também propicia o aparecimento da celulite. E frituras em geral, gordura, porque vai acabar provocando o acúmulo de tecido adiposo, de gordura, e nesse tecido é que vai ocorrer a inflamação, enfim, todo o processo da celulite. Diminuir ou eliminar de vez os temidos furinhos depende muito da agressividade da celulite. Existem os 4 estágios, 1, 2, o 3 e o 4. O 1 ele é ainda menos crítico, nos 2 já começa a aparecer o acúmulo maior de gordura, compressão de microvasos, então é por isso que é isso que vai determinar o grau da celulite, a compressão dos vasos microvasos. O estágio 4 é o que menos tem passagem de circulação sanguínea. Por isso que ele acaba ficando fibrose, em processo mais inflamatório. A questão da dieta é justamente diminuir o nível dos estágios. Quem está no estágio 4, diminui para o 3 e assim progressivamente. O que a mulherada poderia estar substituindo na sua alimentação? O que ela poderia estar ingerindo para evitar, tanto que ela apareça e para diminuir aquela que já existe? Então, existem certos nutrientes envolvidos, Vai depender muito do estágio da celulite da pessoa, vai depender muito também do biotipo da pessoa, qual é o lugar que a pessoa mais tem depósito de gordura, e vai depender também do estilo de vida da pessoa, mas fumantes, se faz uso de álcool, enfim, mas num geral, assim, o que a gente poderia orientar,
agregar as fibras na alimentação. Fibras, no caso, frutas, verduras, né, os grãos, os cereais integrais, todos eles contêm fibras. A ingestão de água, então administrar pelo menos, né, de 1,5 a 2 litros de água por dia. A gente faz a dieta de detoxificação. Ela é um pouquinho mais exigente, né? A pessoa tem que ter um pouquinho mais de disponibilidade, de vontade também para fazer. A gente elimina aqueles alimentos que provocam inflamação. A gente entra com outros alimentos que vão agir na liberação das toxinas, que podem ficar no tecido adiposo formando celulite. E a gente trabalha especificamente com um nutriente específico para aquele estágio que apresenta na celulite. Bom, mulher sempre tem que cuidar do corpo. Só que a boa notícia é que alguns homens, muitos homens, juram não ligar para isso. E nenhuma mulher também deixa de ser bonita, bem-sucedida ou admirada por causa dessa imperfeição. Uma mulher com um semblante alegre, mas não de mulher realizada. Assim se define a personagem da vida real em entrevista ao Para Elas. Ela é a primeira mulher a vestir uma farda da Polícia Rodoviária Federal em Rio do Sul. Entrou por causa do marido, também concursado na PRF. E o resultado dessa união pessoal e profissional você confere agora. Quando criança a gente sempre tem um sonho. Qual era o teu? Olha, Estela, eu assim, para te falar a verdade, eu nunca pensei assim em ser polícia. Eu, obviamente, quando eu era menina de colégio, eu tive algumas vontades de ser alguma coisa, né? Eu tive aquela fase de que eu queria ser arqueóloga, eu tive aquela fase de que eu queria ser psicóloga, eu tive aquela fase que eu queria ser assistente social e eu tive a fase de querer ser enfermeira. Tanto que eu fiz vestibular para enfermagem, cursei até um tempo, eu cursei a faculdade de enfermagem. Acabei desistindo da faculdade de enfermagem por conta da enchente de 83, porque daí foi uma catástrofe, meu pai perdeu a loja dele toda, então foi uma situação difícil, eu já era noiva e teve até, assim, problema financeiro até da família, justamente porque meu pai tinha perdido a loja. E daí eu resolvi casar, achei por bem casar e desisti de ser enfermeira. Deixei aquele sonho de lado. E acabei casando com um policial. Né? E daí, claro, a gente acaba tendo intimidade com a profissão, porque convive ali com o pessoal e tal, e acaba se interessando por isso também. Né? E daí surgiu a vontade. Daí, eu nem vou te dizer que surgiu a vontade, eu vou te dizer que surgiu a oportunidade, né? Em 85, eu já grávida da minha segunda filha, abriu o concurso para a polícia. Meu marido insistiu, inclusive, que eu fizesse. Fiz, a pedido dele, até porque eu achei que não ia dar, porque eu já fazia tempo que eu tinha terminado o segundo grau, então não me sentia preparada com uma criança pequena na época e grávida de outra. Eu achei assim que não ia dar no jeito. Mas ele pediu para fazer, não custava nada fazer, fiz o concurso, passei no concurso, até passei bem, mas foi na época da morte do Tancredo. Então, quando o Tancredo morreu, assumiu o José Sarney. José Sarney, então, na época, embargou todas as contratações, todos os concursos ficaram paralisados e o meu concurso, então, caducou. Eu não entrei na justiça para obter o meu direito e acabou caducando o concurso e perdi essa oportunidade. Tudo bem também, não era uma coisa tão... Não foi uma perda tão grande assim para mim. Na época eu estava mais focada na criação dos meus filhos, porque em seguida, depois a minha filha nasceu, a minha segunda filha, e eu às voltas com as minhas filhas, já que elas têm diferença de 1 ano e 1 mês cada uma. Então, 2 crianças pequenas não era fácil, né? Mas daí em 93 abriu novamente o concurso para a polícia. E o meu marido novamente me pediu para eu fazer o concurso, e naquela época, daí já tanto tempo depois, eu já me sentia menos preparada ainda. E não tive vontade de fazer, mas por insistência do meu marido, da minha cunhada na época, que estava passeando aqui na minha casa, ela disse que na cidade onde ela morava tinha um concurso preparatório para esse concurso, e que eu deveria fazer.
Então, fui lá para a casa dela e me matriculei nesse cursinho, fiz um cursinho de 1 mês e me dediquei também, né? Pensei, não, já que é para encarar, então vamos encarar bem. E estudei durante aquele mês, indo na aula do cursinho, e fiz o concurso e passei. E daí, claro, daí era uma batalha, porque daí tinha outras provas eliminatórias, né? E sempre concurso é um estresse, né? E na época eu insegura, porque era o meu primeiro emprego, porque de estudante eu passei a ser dona de casa, porque quando eu casei eu era estudante, depois eu só cuidava, logo eu engravidei, logo depois de casada. Então, logo depois de casada, eu só cuidava das crianças, né? Então, eu me sentia, assim, um pouco insegura em lidar com aquilo tudo, mas fui indo, fui passando bem. A pior fase foi a prova física? A pior fase, eu acho que a pior fase, foi tudo, sabe? Porque todo o processo de seleção é um tanto quanto estressante, né? Porque tu estás concorrendo com muitas pessoas, né? Tu vê pessoas muito mais jovens do que tu, tentando o mesmo cargo. Na época você tinha quantos Na anos? época eu tinha 30 anos e eu estava concorrendo com pessoas de 18, 20, 22 anos, né? Que tinham uma preparação física e uma preparação... tinham saído da escola ou ainda estavam cursando faculdade e tal, e eu não, né? Então, eu me sentia em desvantagem em relação a eles, né? Agora, mesmo depois de casado, com o incentivo do seu marido, o que os seus pais achavam de tudo isso, assim, da história de ingressar aos 30 anos numa carreira profissional? Sabe, os meus pais, eles são uns fofos, assim. Eu tenho, assim, uma admiração muito grande pelos meus pais. Para eles é um orgulho, assim. Eles, quando viajam, eles levam uma foto da filha fardada, sabe? Para mostrar para o pessoal que eles têm uma filha que é policial. Então, eles veem aquilo com muito orgulho. Até porque o meu pai, quando era solteiro, na época existia em Rio do Sul a guarda municipal, como existe hoje, né? Na época também existia. E o meu pai era dessa guarda. Então, ele usava, tem até fotos dele assim, com uma farda verde, um cap muito bonito, assim, todo posudo, né? Então, ele já tinha essa característica também de gostar dessa vida, não é uma vida militar, mas é uma vida regrada, né? Então, eles se orgulham, assim, e sempre me apoiaram muito, sempre, tudo que eu precisei, para que eu conseguisse chegar a esse objetivo. E até hoje, eles, assim, são meus fãs, assim. Depois desse período, né, você demorou muito tempo ainda para ir para a pista, para trabalhar realmente com a população. E o que você sentiu? Qual foi a reação das pessoas? Enquanto eu estava no escritório, em alguns momentos eu já trabalhava, assim, já ia lá, fazia um comando com o pessoal, saía na ronda com o pessoal, mas nunca efetivamente trabalhando na escala, né? Então eu não tinha esse compromisso. Até 4 anos depois que eu entrei em 94, em 2000 que eu fui para a pista, 6 anos depois. E claro que daí é matar mais um leão, né? Porque daí eu tinha meio que me acostumado com aquela situação de proteção, que era o serviço administrativo, né? E daí eu fui para a pista. Fazer um trabalho que até então não era da minha obrigação, a minha obrigação era outra, né? Então era como se eu estivesse entrando novamente na polícia, né? Começar a aprender aquele convívio da escala, do trabalho operacional, né? Mas como eu tenho essa característica de então vamos resolver, então num primeiro momento eu fiquei assustada, né? Mas, e daí, quando foi para eu ir para a pista, eu também pedi ao chefe para me colocasse numa equipe que eu me identificava, né? E ele fez isso, lógico. E como eram, assim, meus amigos queridos também, além de meus colegas de trabalho, meus amigos queridos, eu me senti protegida ali. E também isso foi muito pouco tempo, porque logo eu já estava me sentindo, já resolvi, já comigo está tudo certo, sabe? E daí foi, até hoje estou aí tranquila. Toda profissão, eu acredito que na tua profissão, em qualquer outra profissão, vai ter momentos que tu vais te sentir insegura, porque tu vais ter uma situação nova para resolver.
mas tu também acreditas no que tu estás fazendo, entende? Então aquilo é a força para tu resolver e para tu encarar e para tu fazer um serviço o melhor possível, porque é o que tu gosta. Você trabalha na rodovia considerada a rodovia da morte. Tem alguma situação que te marcou? Bom, daqui a pouco, Sônia comenta o acidente que matou a colega de trabalho, uma relação de amizade que ia além da farda.